Boa noite a todos, são todos novamente muito bem-vindos, sejam todos muito bem acolhidos aqui. Nós, como já foi dito, capítulo 26 será trabalhado hoje, essa semana está sendo trabalhado. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Inicio com uma frase proferida pelo Cristo, né, aos seus discípulos. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Isso está em São Mateus capítulo 10, versículo 8. Gente, vamos entender o seguinte, Jesus ele recomenda, né, aos seus discípulos, né, que quem tivesse o dom da cura, né, o dom de curar os doentes, né, expulsar os demônios, e aí eu abro um parênteses, demônios, não vamos fazer aquela imagem que algumas religiões fazem, né, de um ser terrível e tal, vamos entender que o demônio, que diz ali, nada mais é do que um irmão nosso, filho de Deus, menos esclarecido, né, que no momento pendido para o mal, que não tem ainda aquele esclarecimento de seguir o caminho do bem. Né? Fecha o parênteses. Então, quem tiver recebido o dom de curar os doentes, expulsar os irmãos menos privilegiados de conhecimento e de luz, né, são dons recebidos gratuitamente de Deus, né, para o alívio das dores, dos enfermos, né, daqueles que sofrem, a fim de ajudar também, principalmente, a propagar as questões da fé. Né? Mas ele chama a atenção que, para que isso não seja feito um negócio, um comércio, um tráfico, tá? Para que ninguém leve isso com um modo de especulação ou levar como um meio de vida, né? Ser o seu ganha-pão. Tá? Aí eu digo para vocês o seguinte, quando a gente vai lá para fora, nesse mundão, a gente se depara com várias situações, né? Com várias pessoas. Eu sempre brinco, a gente caminha assim, aí lá na parada de ônibus está lá colado, lá, eu prevejo o futuro, faço amarração amorosa, trago o seu amor de volta, né? Entre tantos outros, né? Ou então a gente passa, às vezes, na frente de alguma igreja, está lá a plaquinha, né? Hoje é o dia dos milagres, né? Dia da cura, do milagre, né? E aí eu sempre brinco, aí entra e já prepara o bolso, né? Porque o milagre, a cura, tudo é proporcional ao bolso, né? Brincadeira, né? Então, a gente se depara muito com esse tipo de situação, com pessoas que dizem ter o dom, ou às vezes até possuem uma vidência, possuem realmente um dom de ajudar, de trazer um conforto, trazer um alívio, de curar, mas que isso não seja feito um comércio, para que isso não seja feito uma maneira de ganhar a vida. E aí a gente já entra no próximo passo desse capítulo, das preces pagas. Né? Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas. Escribas eram aqueles que escreviam as leis, ditavam as leis e as faziam cumprir, né? As leis locais e já puxando alguma coisa de leis mais puxado religiosas. Né? Então, guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Estes receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. Né? Então, Cristo ele já coloca essa questão de não se fazer, tomar cuidado com essas pessoas. Né? E a gente começa a pensar,
logo vem a imagem, a gente começa logo a enxergar lá fora que existem muitas pessoas assim, que usam de imagem, né? Se autoproclamam dentro de algumas religiões e tal, são líderes religiosos e tal, e buscam justamente a fama, o poder e tal, e né, recursos financeiros. Infelizmente, a gente tem disso. E nós temos que entender o seguinte, tá? Nós estamos em um planeta que não é o melhorzinho, não é o mais perfeito, né? Longe disso ainda. Né? A gente está como a gente sempre diz, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Né? Sempre brinco, nós não viemos aqui para esse mundo, não estamos nessa vida aqui a passeio, nem numa colônia de férias. Infelizmente, aqui não é um lugar onde nós vamos ter uma felicidade plena, que a gente vai viver sempre feliz, que é tudo mil maravilhas, é tudo legal. Gente, não é, e todo mundo sabe disso. A gente está num dos mundos, não é o pior, mas muito longe de ser o melhor. Porque nós todos, humanidade, ninguém se escapa, somos todos nós, estamos nivelados numa frequência dentro da nossa condição moral, tá? Porque nós ainda somos muito imperfeitos. Nós ainda temos muito a aprender, muito a melhorar, muito a evoluir, tá? Se a gente começar a pensar um pouco, a gente começa a achar aqueles pontinhos que a gente tem um pouco mais de dificuldade, que a gente precisa dar uma melhorada e tal. Principalmente quando a gente lê o Evangelho, começa a estudar um pouco mais. Aí, às vezes até dói, porque tem coisa para a gente melhorar e evoluir, né? Mas, enfim, todos nós ainda imperfeitos. Como é que Deus, na sua sabedoria suprema, sua inteligência suprema, vai chegar e vai delegar para alguém, fulano, tu agora é o cara aqui, tu tem o poder, tu pode tranquilamente determinar aqui como é que são as coisas e tal, tu pode dar bênção, tu é o cara agora aqui, e tu pode precificar quanto tu quiser. Vocês acham que é assim que funciona? Gente, nós somos todos imperfeitos e não tem pessoa ainda nesse mundo mais avançada ali que vai ter essa condição que Deus permitiu que fosse, né, colocado isso, que pode determinar as coisas. Não, muito longe disso. Então ele não existe, não delega isso a ninguém sobre essa justiça. E aí, muito importante, essa justiça de Deus é comparado ao sol. O sol está para todos. Né? Assim é o amor de Deus, assim é a justiça de Deus. O sol está para todos. Rico, pobre, branco, preto, vermelho, não importa, gente. Ele está acessível a todos. Não é cobrado uma taxa para isso e não é delegado para um é mais, para o outro é menos. Não tem disso. Certo? O sol brilha para todos. Tá? Bom, dando sequência ao nosso evangelho. E aí, Jesus, numa certa parte, né, do seu caminho, ele está passando lá por Jerusalém e ele entra num templo lá de oração, né, que era destinado, então, em oração, né, para Deus e tal. E a gente faz uma imagem sempre de Jesus, né, aquela pessoa tranquila, pacífica, tal, sim. Mas naquele dia ele perdeu as estribeiras. Ele entra no templo e ele se depara com o templo cheio de tendinhas, comércio. Vou dar um exemplo. Era um santinho aqui, alguma coisa de comer ali, outra quinquilharia aqui, tomado de banquinhas, um comércio, dentro do templo, dentro da igreja ali. E ele simplesmente pega e derruba tudo, tira todo mundo, manda para fora, porque ali não é um lugar de comércio. E aí não detalha exatamente o que tipo de comércio também. Mas nós temos que entender o seguinte: Deus não vende bênção, não vende cura, né?
não vende perdão e nem um terreninho no céu, nem uma entrada no céu. Isso não está à venda. A gente não encontra, Deus não cobra por isso. Não existe esse comércio. Tá? E isso Jesus deixa muito bem claro. Tá? Próximo, mediunidade gratuita. A gente fala mediunidade. Mas quem que são os médiuns? Né? Quem que são os médiuns que trabalham numa casa espírita? Né? Algum dom extraordinário? Não. Todos nós temos mediunidade. Alguns um pouco mais avançada, outros um pouco menos. Alguns envolvem ao longo da vida, outros estudam, conseguem, né? Depende o caminho, a espiritualidade vai abrindo também essa mediunidade. Mas todos nós somos médiuns. Alguns um pouco mais avançados e alguns, né, escolheram isso antes de voltar para cá, escolheram essa opção para ter essa ferramenta, né, para justamente poder auxiliar as pessoas. Mas auxiliar o quê? Não é no dom da cura, né? Fazer a humanidade, puxar pelo braço, fazer a humanidade avançar, crescer moralmente. Essa é a maior função dos médiuns e de todos nós, entendo. Não é só quem está aqui trabalhando hoje na casa. De todos nós, humanidade, nós temos um que ajudar o outro a avançar, ao crescimento. Tá? Pois bem, mas e aí? Eu digo para vocês assim, principalmente para nós que estamos à frente de hoje de trabalhos mediúnicos, os médiuns, e para todos, duas palavras fundamentais que nós temos que honrar. Humildade é fundamental, porque sem ela não tem como. Não tem. A gente precisa abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, para estar aqui à disposição para o que Ele determina, o que Ele quer, que é justamente fazer a humanidade avançar. Então, a humildade, ela é importantíssima. O segundo, o desinteresse. E aí se divide em dois. O desinteresse moral e o desinteresse material. Mas eu sou médium. Eu vou dar passe nela, vou atender ela. Ela está em dívida agora comigo. Uma dívida moral agora, ou então financeira. Gente, médium, ele jamais pode pensar de uma maneira dessa. Ele precisa ter isso fora, desinteresse, tanto o moral como o financeiro. Jamais. Estamos aqui para o bem, para a caridade. Caridade é uma palavra muito forte. É realmente estar aqui à disposição para ajudar, para trazer o entendimento, para trazer o alívio, para trazer para aquele que está necessitado, precisa, né, às vezes, um apoio ou tem uma doença. Por que não? E aí eu sempre brinco, né? Eu gosto da casa espírita pelo seguinte, alguns vêm por amor e outros vêm pela dor, né? A maior parte vem pela dor. E eu não foi diferente, né? E um dia cheguei aqui, né, uma amiga me trouxe, estava bastante problemas, e aí eu todo preocupado, né? Eu entrei aqui na casa e para você ver como a gente é mal acostumado lá fora, né? Eu entrei olhando para todos os lados, ver se eu enxergava uma tabela de preços, né? Como é que funcionava, né? Eu já olhando por aqui, mas né, daqui a pouco tem uma tabela. Não, para assistir a palestra vai custar tanto. Para tomar um passe isolado é tanto, o magnético é tanto, né? Então, e aquele dia minha carteira não estava muito legal. E eu preocupado com aquilo. Vim, sentei. Daqui a pouco eu olho e me chama a atenção. Mas espiritismo. Vou ver fantasminha, vou ver o espírito por aí.
Aí me chama a atenção que tem um quadro ali, Jesus. O que Jesus faz numa casa espírita, né? Não tinha aquele entendimento e daqui a pouco eu tomei coragem, dei um cutucão na minha amiga ali e pedi. Mas escuta, o que o Jesus está fazendo aqui? Casa espírita? Todos nós somos espíritos. É o espírito mais evoluído que passou pela Terra. É o número 1, vamos dizer assim. É aquele que a gente tem que se espelhar, aquele que a gente precisa seguir. É o nosso mestre, o nosso guia. Sempre. Pô, você gostar. E aí eu tomei coragem, dei mais um cutucãozinho. E como é que funciona os custos aqui, né? Quanto vai custar essa brincadeira aí? Nada. Mas espera aí, tia. Tem energia elétrica aqui consumindo, tem internet, chego aqui a casa, está tudo limpinho e tal, mas não tem lógica? Como é que isso aqui se mantém? Não tem lógica, na minha cabeça aquilo não tinha lógica. E com o tempo eu fui aprendendo algumas coisinhas aqui. Fui me inteirando, entrei na escolinha, fui frequentando, e eu comecei a entender que aqui, as pessoas que estão trabalhando aqui, elas trabalham por amor, por caridade. As pessoas estão aqui para se doar, para justamente fazer aquilo que o Cristo pediu, que é ajudar ao próximo. E aí quem paga a conta são os próprios médiuns aqui. Na minha última atualização, 199 médiuns na casa. Então, os custos são rateados e cada um de nós, fim do mês, paga um pouquinho para manter isso aqui. Tá? Aí começou a fazer lógica para mim. E os atendimentos são todos gratuitos. Por quê? Não existe título melhor do que este capítulo. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Nós não somos detentores de energias, de milagres, de cura, do dom da cura. Não é do Alexandre, não é de nenhum dos médiuns aqui. Nós somos apenas intermediários. A energia, a cura, tudo vem do nosso Criador. Mas como é que um às vezes recebe, o outro não recebe? Aí vai do nosso merecimento. Aí tem do nosso merecimento. O que eu estou fazendo na minha caminhada? O que eu estou buscando melhorar? Como que eu estou tratando o meu irmão, o meu vizinho ali do lado? Quais são as minhas atitudes? O que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor, moralmente? Aí vem o merecimento. Né? Então, gente, isso é algo que nós temos um cuidado muito grande. Outra coisa, vocês já repararam que dentro do Espiritismo, pega aqui a nossa casa aqui, 199 médiuns. Vocês já viram se tem um médium principal? Um médium famoso. Tal dia vem um médium super famoso lá. Não tem. Aqui, todo mundo é igual. Não tem, esse aqui é um médium mais poderoso que esse aqui. Não tem. Aqui ninguém é mais do que ninguém. Não tem. E a gente tem um cuidado muito grande para isso não acontecer. Porque não é esta a finalidade. Né? Nós estamos todos aqui por amor, por carinho, por trazer auxílio para aqueles que precisam e nós sermos ferramentas do carinho lá em cima. Gente, limitador é o tempo, né? Façam sua leitura, vale a pena. Cada vez que a gente lê, a gente aprende mais alguma coisinha, ou tem um entendimento um pouquinho diferente. Vale a pena, gente. Tá? Fiquem todos com Deus e que assim seja.